Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia e poder entrar em sua casa todos os dias, logo às 9 da manhã. E hoje tenho aqui uma convidada muito especial, aliás, tenho duas convidadas. É a Marta, bem-vinda, Marta. Obrigada, Sandra. Eu digo duas convidadas porque ela tem ali a Pois nossa sim. Sofia. Somos só meninas aqui. É verdade, é verdade. E hoje vamos falar sobre o meu projeto de vida, que é muito importante. Estamos assim a chegar ao fim do ano e por que não traçarmos um projeto de vida, não é, Marta? É isso mesmo, Sandra. Seja um projeto de vida para a vida, seja um projeto anual. É importante nós tentarmos perceber para onde é que nós caminhamos. Termos, assim, algumas metas, não é? Vamos falar um bocadinho depois sobre isso. É verdade que é para o nosso ano não ser assim empurrado com a barriga, mas termos metas. Mas antes de começarmos a falar sobre o nosso projeto de vida e de começarmos aqui a tomar o nosso pequeno almoço, vamos iniciar este programa com o nosso momento de oração, em que eu o convido a invocar juntamente comigo a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E colocando aos pés da Sagrada Família o nosso coração, o nosso interior, colocar todas as famílias e a sua que está aí em casa, vamos colocar aqui, consagrar à Sagrada Família. Rezemos todos juntos. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes, a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão. E quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Sagrada Família, Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Martinha, antes de começarmos a nossa conversa, um chazinho? Com certeza. Então vamos lá. Isto assim é... Aqui a nossa Telminha, ela prepara tudo com tanto amor e carinho. É verdade. E realmente um chazinho vai sempre bem para nós podermos, aqui na nossa conversa, fluir melhor ainda, não é? É verdade. Ainda agora com o frio, quentinho. Então, Martinha, na Canção Nova nós falamos, o Padre Jonas sempre falou muito desta questão do projeto de vida. Desde que entrei da Canção Nova sempre ouvi falar. Porquê é que é tão importante essa questão do projeto de vida e em que é que consiste um projeto de vida? Olha, Sandra, então é assim, nós podermos ter uma meta para a nossa vida, ela é importante para nós sabermos para onde é que nós caminhamos, não é? E em algum momento da nossa vida é importante nós pararmos e revermos também aquilo que tem sido a nossa vida até então, Sim. Não é? O projeto ele precisa de englobar as minhas perspectivas de futuro, claro, não é? E ter metas, ter sonhos. Os sonhos são tão importantes e nós esquecemos de sonhar às vezes. E o próprio Papa Francisco fala que nós precisamos sonhar, não é? Precisamos de sonhar. Não sei se eu falei aqui já num programa que eu fiz um artigo onde eu falava de ter saudades do futuro. Que eu ouvi, esta frase não é minha, é de um colega meu. E eu ouvi, achei tão interessante, porque é o sonho, não é? Ter saudades de uma coisa que eu ainda não vivi, mas que eu anseio que ela chegue, que eu desejo que ela chegue. Quando nós temos estes sonhos, estas metas, estes projetos, não é? Isto dá-nos o quê? Dá-nos um sentido para a nossa vida, ok? O facto de se eu não tiver um projeto para a minha vida, se eu deixar andar,
deixo andar a minha vida. E não me projetar, não pensar como é que eu vou fazer daqui a 2 anos, como é que eu penso a minha vida, mas daqui a 10 anos, como é que eu penso a minha vida, e daqui a 1 ano, como é que eu penso a minha vida. Sim. Se eu não pensar isto, eu vou caminhar e assim, ao sabor da maré. Depois alguém vem e diz-me uma coisa e eu, sim, talvez, vou por aí. Outra pessoa vem, olha, já experimentaste? Sim, vou experimentar. E chega um ponto onde eu olho para trás e penso, epá, eu não vivi assim no sentido, eu não vivi as coisas que eu quis viver. Eu vivi aquilo que me fizeram ou que me indicaram a viver. E podemos chegar a um vazio existencial. Sim. Não é? E nós, acho que é tão importante focarmos isso aqui, que é nesta fase que nós estamos a viver também de pandemia. Eu vejo que nunca fez tanto sentido a logoterapia, que eu gosto tanto, não é? Do Viktor Frankl, porque ela nasceu exatamente de um momento de muita dor, do Holocausto, e da experiência que o próprio Viktor Frankl, psiquiatra, teve nos campos de concentração. E agora parece que nós voltamos a viver um bocadinho, não daquela forma, graças a Deus, não é? Mas nós vivemos num momento onde, para onde é que nós caminhamos? A qualquer momento o vírus, não é? Pode chegar a mim, ou à minha família, e como é que vai ser, e o que é que vai acontecer, e as coisas a fechar, e o trabalho, vou ter trabalho, não vou ter trabalho, perdi o trabalho, como é? Então, neste momento eu vejo que é importante o projeto de vida para nós termos um sentido para a nossa vida. Porque muitas pessoas com esta questão da pandemia também perderam o sentido das suas vidas. Exatamente. Olha, eu achei interessante, estava a ler um artigo agora há pouco tempo que dizia que nos Estados Unidos, em abril deste ano, eles tiveram um número altíssimo de pessoas a pedir para sair dos empregos. Que é um bocadinho estranho, não é? Os pedidos de despedimento no mês de abril deste ano de 2021 foi altíssimo. E depois, a partir daí, nos meses seguintes também, mas aí foi um mês alto. E eles tentaram perceber o porquê disto, não é? E alguns psicólogos depois vieram falar e falavam um bocadinho nesta questão, e sobretudo esta questão que nós estamos a falar do sentido da vida, que é o quê? Hoje em dia as pessoas já não se conformam só com um bom salário e um emprego estável. Pronto. Sim. Ok? Ou às vezes assim, pronto, é estável mesmo que o salário não seja tão bom, mas olha, não é? Tenho emprego, não é? Sim. As pessoas querem mais. Querem o quê? Querem um sentido no seu trabalho, naquilo que estão a fazer. Aquilo que há uns anos atrás as pessoas nem se importavam muito, assim, as fábricas onde aquilo é tudo... É sempre a mesma coisa, sempre, não é? Aquilo, pronto, às vezes as pessoas perdem a vontade porque é sempre a mesma coisa. Mas a questão não é o ser monótono ou não. Eu preciso de encontrar um sentido naquilo que eu estou a fazer. Não é? E sentir-me o quê? Útil e valorizada. Sim. E o que é que as pessoas têm sentido ultimamente nos seus trabalhos? Que elas são um número. Pois. Não interessa se ela faz bem o seu trabalho, se ela cumpre bem aquilo. Não interessa, ela tem que picar cartão e tem que apresentar. Ela não, a empresa tem que apresentar um volume que rende, não é? Pronto. Tem que apresentar lucro. E as pessoas estão a cansar-se disto. As pessoas querem sentir que o trabalho que elas fazem tem alguma utilidade. Então, em logoterapia, o que é que nós dizemos numa situação destas? Só há 2 opções. E ainda há 2 opções. Que é o quê? Ou a pessoa se despede, efetivamente, e não está a aguentar a situação, despede-se. Ou há uma outra possibilidade, que é a novidade da logoterapia, que é eu posso mudar a minha atitude naquela situação. Sim. Que é encontrar um sentido naquilo que eu estou a fazer. Ainda que seja super monótono, que eu acho que aquilo não me realiza em nada. Mas qual é o sentido daquilo para mim? Porque se eu encontrar um sentido, eu vou conseguir. É verdade. E aí entra o projeto de vida, Sandrinha. Quais são as questões que nós nos devemos colocar para a realização do projeto de vida? Ok, então... O projeto de vida, de forma abrangente, nós precisamos de pensá-lo a curto, médio e longo prazo, não é? Sim. Lá está, a curto prazo, o anual, e eu depois já vou falar um bocadinho mais sobre ele.
A médio prazo, nós também nos projetarmos um bocadinho mais na nossa vida, um bocadinho mais para a frente. E a longo prazo. Porquê? Nós não sabemos o futuro, nós podemos morrer amanhã, claro, mas nós precisamos de ter algo, saber para onde é que nós caminhamos, ok? Então, é importante nós termos metas, propostas e alternativas a estes três, nestas três visões, a curto, médio e longo prazo, não é? Portanto, eu tenho que ter metas e saber para onde é que eu caminho, o que é que eu pretendo alcançar. Segundo, propostas. Ok, eu tenho esta meta. Por exemplo, imagina que eu, daqui a 5 anos, eu quero fazer uma pós-graduação ou um doutoramento. Agora eu quero fazer um doutoramento. Ok, o que é que eu preciso de fazer para fazer o doutoramento? Se calhar eu quero ser mãe primeiro, se calhar eu preciso de rever o meu emprego, se calhar eu preciso, sei lá, o que é que eu necessito concretamente para atingir aquele objetivo? Então são as propostas. E as alternativas. Porque pode não acontecer. Nós não sabemos o que é que o futuro nos reserva. E então, ok, se eu não conseguir o doutoramento naquela área, será que eu posso noutra ou noutra faculdade? Ou então, se eu não conseguir o doutoramento, o que é que eu posso fazer uma alternativa que também me realize? As alternativas também nos ajudam a ter flexibilidade, a não ficarmos frustrados caso a coisa não corra bem, não é? E ajuda-nos a aprender também a lidar com os imprevistos. Isso mesmo, Sandrinha. Que são três características que eu vejo que são importantes quando nós estamos a fazer o projeto, quando nós estamos a pensar nisto, que nós precisamos de ter. Que a flexibilidade, ela é chave. Porque se as coisas não correm exatamente como eu espero, nós temos tendência, o ser humano tem tendência para frustrar e desanimar. E, entretanto, já nem quero fazer mais nada porque, afinal, eu sou um fraco, a minha vida não me presta, não... Pronto, já vemos tudo negro à frente, sim. Não é? Então, a flexibilidade, ela é extremamente importante. Depois, a paciência. Porque talvez aquilo que eu quero não se vá realizar dentro daquele período de tempo, mas pode-se realizar mais para a frente, ok? Ou, se calhar, não vai acontecer da forma como eu esperava, ou até com quem eu esperava, mas vai acontecer. Sim. De uma outra forma, de uma outra perspectiva. Mas também é importante a determinação. Porquê? Sandrinha, às vezes nós temos esse projeto, temos essa meta e não nos esforçamos muito para atingir. E nós depois frustramo-nos mais pela culpa do que eu não fiz para atingir do que propriamente não ter atingido, não é? Porque assim, se eu não tenho uma determinação, se eu não marco determinadas fases e metas mais pequeninas, mais curtas para eu ir fazendo, eu não consigo. Vou-te dar um exemplo assim, muito simples, que eu vivi esta semana com um jovem que eu acompanho, que ele está a terminar o mestrado. Sim. Pronto, e precisa de entregar a tese março, por aí. E eu tenho vindo a trabalhar com ele o quê? Um projeto de mestrado, sim. Ok? Que é estabelecermos metas mensais, mas metas semanais. Então, ter numa agenda mesmo, escrito, o que é suposto eu atingir no final do mês. E o que é suposto eu ter feito no final de cada semana. Porque, tendo isto, obriga-me a fazer, obriga-me a ter de... E também me dá um grande reforço, que é, esta semana, ok, já passou, já está. Próxima semana, uau, consegui, boa. Mês, uau, está quase, é menos um mês. Isto também nos dá uma motivação. E também, caso eu perceba que não estou a conseguir naquele período de tempo, eu, como tenho esta perspectiva de tempo um bocadinho maior, se eu vejo que este mês eu precisei de uma semana a mais, ok, eu vou ter que encurtar aqui mais qualquer coisa para a frente. Então, dá-nos uma visão e dá-nos uma sensação de controlo. Sim. Ok? Mas a determinação tem que estar lá. Sim. Se eu falho um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, eu não posso esperar conseguir ter um mestrado feito naquela data. Claro. Não é? Também, como manter a motivação? Porque às vezes o que acontece é que a pessoa vai fazer o seu projeto de vida, vai com entusiasmo, vou fazer o meu projeto de vida, traça as metinhas, tudo certinho. Mas depois, passado, nem digo um mês, às vezes passado 2 semanas, já era um projeto de vida. Como é que se mantém o entusiasmo, o foco, a perseverança, não é?
para continuar ali firme e forte com a concretização do seu projeto de vida? Às vezes essa é mesmo a grande dificuldade, não é? Porque a gente até faz um plano muito bonito, isso é exatamente aquilo que eu quero, mas a questão da vontade ela é interessante, porque é assim, a vontade ela não é um sentimento, ela é uma ação, não é? Eu gosto muito de um psiquiatra que é o Henrique Rojas, eu falo bastante dele, e ele tem num livro ele fala muito sobre a diferença entre o desejar e o querer, que é o quê? Eu posso desejar muitas coisas, para mim, para a minha vida, para os que estão à minha volta, mas o desejo, ele é um sentimento, o desejo passa mais no nível da emoção. Agora, o querer, ele implica uma ação. Ele implica uma determinação, ele implica algo da minha parte para. Então, eu posso desejar, lá está, fazer o mestrado, eu posso desejar comprar uma casa, ok? Mas eu quero. Eu gosto muito de brincar com os adolescentes, eu acho o máximo, e com algumas pessoas mais velhas também, mas na questão do estudo, não é? Sim. Eu não tenho conseguido estudar, não tenho não sei o quê. E eu pergunto, mas tu queres estudar? Não é? É que tu desejas ter uma boa nota, tu desejas passar de ano, mas tu queres estudar. Pois. Porque quando nós sabemos que temos que estudar, mas vou ver um filme, vou jogar a bola, vou não sei o quê, eu aí digo, então tu aí nesse momento decidiste não estudar. Ui, quando eu digo isto, não é isso. Efetivamente, se nós pensarmos nestas coisas para o nosso dia-a-dia, se eu quero algo, mas se eu naquele momento decido, porque é uma decisão, não o fazer, eu estou a renunciar àquilo que eu quero. Estranho, não é? Mas é isso mesmo que eu estou a fazer. Então, a vontade vem daí. A vontade, será que ela vai passar por um desejo que eu quero, mas eu não me esforço para? Ou será que ela vai passar pelo querer? Não, eu tenho vontade, eu quero e eu vou me esforçar para. Sandrinha, não vale a pena, assim, eu sei que está muito na moda a questão da procrastinação e como fazer para e técnicas motivacionais não sei o quê. Ótimo, ótimo. A questão é que se a pessoa não se empenhar, não tem como. Nós vemos isso muito quando as pessoas têm uma meta e se esforçam no seu máximo. Mas no seu máximo, onde elas deixam de ter tempos livres, deixam de ter tempo, às vezes, até para a família, e estão naquele auge, naquele pico, naquela pica que a gente diz, né? Não vai durar muito. Vai chegar um momento em que a pessoa não vai aguentar. É passageiro. É passageiro. É porque o projeto de vida também cria em nós uma rotina. Sim. Isso mesmo é importante. Lá está, que isso toca na determinação. Se eu conseguir ter uma rotina, o meu corpo também se habitua e eu já sei que aquilo acabou. Como a questão de emagrecer, não é que se fala tanto nos inícios de ano, não é? É este ano que eu vou emagrecer. E pode ser que sim, mas eu tenho que fazer para isso, não é? E se eu começo um dia, 2 dias, ok, vou caminhar, não sei o quê. Chega um dia e estou cansada. É só hoje. Aí pronto. Chega amanhã, é só hoje. E falha. Porque é a questão da determinação, da rotina. O cérebro habitua-se a rotinas. E quando ele está habituado a isso, ele vai. E vai. Até a questão, que também está ligada ao emagrecimento, não é? Que é a questão, por exemplo, do chocolate. Ou de qualquer coisa que a pessoa goste. E tem aquele desejo, não é? Aquela coisa, aquela vontade. E as pessoas muitas vezes o que dizem é, eu não consigo resistir. Se nós programarmos o nosso cérebro para, não, hoje eu não como, quem é que manda? Sou eu ou é a minha vontade, o meu desejo, não é? Não como, e estou ali 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, estou ali vários dias seguidos sem comer, o cérebro vai se habituar a isso. E é interessante, porque se nós também colocarmos Deus no nosso projeto de vida, que é extremamente importante, isso também nos ajuda, porque até fazer essas pequenas renúncias na questão do emagrecimento, por um exemplo. Porque um projeto de vida exige algumas renúncias, não é? Por exemplo, na questão de estudar. Era tão bom estar a ver televisão sentadinho no sofá, mas eu tenho que estudar, então vou renunciar à televisão para poder estudar um bocadinho, entre outras coisas, não é?
Então, de fazermos essas ofertas, não é? Para Deus, no nosso projeto de vida. O projeto de vida não é só para jovens, é para todas as idades, não é, Marta? Sim. É importante nós fazermos-lo. E o projeto de vida é um projeto pessoal. Como começar? Por onde começar? Imagina que quem nos está a ver nunca fez um projeto na vida. Deve começar com 30 metas, 40 metas, ou menos é mais? É isso mesmo que tu acabaste de dizer. Quanto mais metas nós colocarmos, mais temos tendência a nos dispersarmos. Porque elas não se vão concretizar todas, é impossível, em primeiro lugar, não é? E se nós começamos a ver que uma não dá, outra não dá, outra não dá, novamente frustramos. Então, mais vale de sermos mais simples, não é? E pensarmos em coisas assim mais... Primeiro, lá está, o que é que eu realmente quero, não é? Porque depois isto também tem a ver com as nossas prioridades, não é? Exatamente. O que é que eu realmente vejo que é importante para mim alcançar. E se calhar, Sandrinha, são 3, 4 coisas que nós precisamos de colocar como, por exemplo, metas a longo prazo. Se calhar são 2 ou 3, mas que eu as consiga alcançar. Sim, não é? Pelo menos uma, não é? Ou às vezes uma. Sim. Exatamente. Depois, metas a médio prazo. Lá está, 2 ou 3. Porquê? Porque eu vou ter que rever isto. Não vale a pena eu agora pôr 30. Eu vou pôr 2 ou 3. No próximo ano, eu vou rever aquilo que eu tenho lá. Até porque, com o ano que passou, eu faço essa retrospectiva, não é? O que é que eu consegui alcançar? É tipo um exame de consciência. Exatamente. Sabes, Sandrinho, eu acho que nós, no fundo, todos fazemos mais ou menos isto, só que não o concretizamos. Não o escrevemos, não... Ia-te perguntar isso, a importância da escrita. Porquê? Porque quando nós... temos que tornar visível aquilo que está no nosso pensamento, parece que se torna mais real. Mais concretizável. Sim, é mais real. Isto nós percebemos muito até nas consultas, não é? Quando falamos em psicologia, quando as pessoas têm medos. Olha, eu falava com uma moça há pouco que ela sente muita culpa da morte de uma pessoa. Sim. E eu tive que a fazer dizer qual era o motivo da culpa. Não é? Era um sonho que ela tinha tido e que depois acabou por se realizar. E quando eu lhe perguntei outra vez, então, e tu achas que tu mandavas no teu sonho? Foste tu que desejaste a morte daquela pessoa? E ela aí teve que se confrontar com que realmente não fazia sentido. Mas enquanto ela não verbalizou isto, era tudo passado na mente, isto fazia-lhe muito sentido. E a pessoa vivia em sofrimento com isso. Quando ela teve que o falar, pôr em palavras... Parece que aquilo simplificou. É a mesma coisa que o projeto de vida. Ele pode estar aqui. Sim, eu sei que eu quero isto. Está bem. Mas quando? Como? Onde? O que é que eu faço para? Quando eu tenho que concretizar, quando eu tenho que escrever, eu vou ter que pensar se aquilo realmente vai ser viável ou não. Porque eu depois tenho que ver o que é que eu faço para alcançar isto. Não é? Então, a escrita torna visível aquilo que eu não vejo e torna real aquele projeto. O projeto de vida, por exemplo, a pessoa agora, imaginemos que na última quinzena de dezembro começa a pensar no seu projeto de vida, porque é bom pensar primeiro, depois escrever, não é? E depois começa este caminho do seu projeto de vida. De quanto em quanto tempo é que a pessoa deve ir rever? Olha, podemos falar de teoricamente ou na prática. Pronto, e não podemos andar para aqui com grandes teorias, porque a gente sabe que a nossa vida não é assim. Portanto, eu diria o quê? O nosso projeto deve ser feito agora, para o próximo ano, não é? Mas era importante que a meio do ano ele fosse revisto. Pronto. Pelo menos isso. Não dá para a gente estar a rever assim. Pronto, temos que ser realistas. Mas a meio do ano fazemos o quê? Um balanço. O que é que eu consegui até agora? O que é que eu ainda... Se eu não consegui, o que é que eu ainda posso recuperar? O que é que eu já consegui?
E é importante as conquistas e as vitórias, Sandrinha, ainda que pequeninas, porque são elas que nos vão dar motivação para o resto. Sim, não é? Porque há pessoas que às vezes vão rever o seu projeto de vida e só veem aquilo que é negativo. O que é positivo não conseguem enxergar. É importante ter essa visão. Sim, senão fico só, ai não consegui, ai não consegui, ai não consegui, não dá. Então, ver, ainda que pequeninas, porque depois nós às vezes também somos muito exigentes connosco. Sim, sim. Não é? Então ficamos só no, não consegui isto, mas se calhar eu não consegui aquilo, mas se calhar consegui outra coisa que eu nem esperava conseguir. Pois. E não ligo a isso. Às vezes nós damos determinados acontecimentos como garantidos, e está garantido, e nem percebemos e não damos valor ao esforço que nós fizemos para o conseguir. Sim. E isso é importante. Então, a meio do ano, fazer essa retrospectiva. O que é que eu consegui? E ir a esses pequeninos, a essas vitórias e essas conquistas pequeninas que eu, se calhar, nem as tinha colocado na minha... Às vezes também acontece. Sim, sim, sim. Às vezes eu nem as coloquei no meu projeto e elas aconteceram. Isso é importante. Ok? Ótimo. Mas também, às vezes, não aconteceram exatamente da forma como eu queria, mas talvez eu ainda tenha tempo. Sim. Não é? Até ao final do ano. Então, aí depois o que é que a gente faz? O que é que eu posso ainda rever? O que é que eu vou continuar, porque estou no bom caminho? O que é que eu, se calhar, afinal, Pode ser mudado. exagerei? Não, mas até assim, imagina Sim. que eu, se calhar, exagerei. Pensei numa coisa que seria concretizável a 7, 8 meses e realmente estou a ver que não é. Sim. Não vou desistir dela, mas vou prolongá-la. Exatamente. Já não vou terminar, se calhar, este ano, mas se calhar vou concretizá-la no próximo ano. É flexibilidade. Exatamente. Não é, o projeto de vida não é algo estático, não é algo determinado. Não pode. É algo flexível. E já chegámos ao fim da nossa primeira parte, e com muita pena, mas vamos para um brevíssimo intervalo e já voltamos. Até já. E estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva, assim que ligou neste momento a televisão, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Hoje o nosso tema é o Projeto de Vida e temos aqui a Marta Faustino, que é psicóloga e missionária da comunidade Canção Nova, que nos veio falar sobre esta temática. Marta, nós estávamos a falar da revisão a meio do ano, mas o que é preciso para fazer um projeto anual? Isso, boa. Então, agora, como tu disseste, é a altura certa para as pessoas pensarem no seu projeto do próximo ano, não é? E o que é que nós temos que pensar? Conquistas e vitórias que eu tive até hoje ou que eu gostaria de ter no próximo ano. Sonhos que eu concretizei este ano e sonhos que eu gostava de concretizar no próximo ano. E decisões. Às vezes há decisões que, se calhar, há muito tempo que eu ando a precisar de as tomar e que eu ainda não tive coragem de as tomar. Não é? Então, estes 3 pontos são importantes para eu poder começar a escrever o meu projeto do próximo ano. Conquistas e vitórias que eu tive ou que eu gostaria de ter, sonhos que eu concretizei ou sonhos que eu quero concretizar e decisões que eu preciso mesmo de as tomar. Estou cansada, estou farta, tem que ser. Não é? Mas depois também fazermos uma reflexão sobre o quê? Neste ano que passou, onde é que me faltou a coragem? Ok? Isso é importante. Muito importante. Para eu poder colocar isso no meu projeto do próximo ano. Às vezes, se calhar, falta uma coragem de pedir um aumento. Não é? Então, por que não o próximo ano ser o ano onde eu vou pedir um aumento? Sim. Por exemplo. Ou de perdoar alguém. Ou de perdoar alguém. Essa também estava aqui pensada. Muito bem. O que ficou por realizar? Por exemplo, eu queria me inscrever num curso que eu não inscrevi. Por que não isso ser colocado no projeto do próximo ano? Onde é que reinou o medo? Quantas vezes eu ouço assim, não, este ano ainda não me casei. Porquê? Tenho medo que... Por que não o próximo ano ser o ano de dar esse passo? Sim. Ou de decidir a minha vida, a minha vocação? Sim. Não é? Que eu ainda não sei muito bem o que é a minha vocação, ou ando com medo de tomar essa decisão. Por que não o próximo ano? Não é? O projeto de vida, pelo que eu vejo e pela experiência também que tenho em realizá-lo, também nos ajuda a confrontar-nos com a nossa verdade e com quem nós somos. Isso. Daí que muitas das vezes as pessoas não o fazem. Nós há bocado estávamos a dizer a importância do escrever.
é para concretizar, mas também por isso, Sandrinha, porque às vezes nós andamos a fugir de nós, a fugir das situações, a fugir, não é? Então esse confronto ele é importante, senão eu não vou realmente avançar, não é? A questão, eu achei interessante o item, a questão das decisões, porque às vezes há pessoas que têm a vida delas todas travadas porque ainda não se decidiram em dar passos em relação, por exemplo, ao perdão, que nós falámos. Sim. E aí tudo fica condicionado nas suas vidas, às vezes entram em doenças como depressão, sim, e quando bastaria apenas uma decisão de dar o passo de ir em relação ao perdão e de começar a resolver as questões da sua vida. Às vezes, o iniciar um projeto de vida é começar a organizar e a resolver as coisas passadas também. Exatamente, Sandrinha. Que são importantes. São, sim, e as questões internas, não é? Sim. A questão do perdão, ela é, sem dúvida, das mais importantes a resolver internamente, porque às vezes é uma falta de perdão que me traz, seja uma doença física, não é? E que depois traz todas aquelas situações, mas às vezes eu estou amarrada a essa situação e não é raro as pessoas dizerem, eu não sei, mas a minha vida não avança, não é? Ou até não conseguem estar tranquilamente, parece que há sempre um sentimento de incómodo, não é? Não conseguem estar inteiras. Não estão. O pensamento, mesmo que elas digam, não, eu não penso sobre isso. O pensamento está lá, porque há algo que não está resolvido dentro delas, não é? E não é raro que quando as pessoas se confrontam e que ou dão perdão ou pedem perdão, muitas coisas se resolvem na vida, não é? Sim. Sem nós darmos conta. Sim. Parece que era mesmo ali um laço, não é? É a chave que roda e abre. Tudo flui. Até coisas que não tinham supostamente nada a ver com a situação, mas fluem e acontecem e surgem e a gente fica, uau! A libertação, ela traz-nos uma coisa extraordinária. É verdade. Extraordinária. Deixa-me só então terminar. Sim, força. Onde é que eu fui teimosa no ano que correu? Ou orgulhosa? Não é? Importante. Onde é que eu quis ali manter a minha e não deu certo? Então, se calhar eu preciso de rever esses pontos também no próximo ano, não é? E o que é que me tirou a paz? O que é que este ano eu percebi que me roubou a minha paz? Para eu também colocar isso no meu projeto. No plano atual, ao escrever, eu preciso de pensar, então, o que é que eu gostava de dar continuidade? O que é que eu quero manter este ano? Porque está a correr bem, eu estou a caminhar para a meta que eu quero, ok, é isto, vou continuar. O que é que eu quero retomar? Lá está a análise a meio do ano, não é? Porque se calhar eu percebi que, entretanto, eu até estava a caminhar bem, mas aconteceu qualquer coisa e descambou. E como eu não parei a meio do ano para analisar, até esqueci. Às vezes eu até esqueço, não é? Então, ao fazer esta revisão, o que é que eu vou retomar? O que é preciso eu retomar que eu deixei para trás? O que é que eu me proponho de novo? O que é que eu vejo que tenho capacidade ou que há viabilidade para eu iniciar de novo? Iniciar de novo. Sim. Sim, o início é sempre um novo. Obrigada. Marta, no teu artigo que tu escreves sobre projeto de vida, dás umas ideias muito interessantes, que é a questão das tabelas. E crias uma tabela por tópicos: emocional, espiritual, pessoal, social, e falas da importância de se rever ao longo do ano. Fala-nos dessas tabelinhas que tu criaste. Eu trouxe aqui a tabela porque eu não me lembro disto tudo, não é? Claro. Mas eu gosto destas coisas e gosto de criar estas tabelas e esquemas e assim, porque acho que nos ajuda. Não é? A sintetizar e também depois, lá está, com uma tabela mais facilmente. Eu vou lá e vou ver. Sim, se for um texto de corrida, a gente até desiste. A gente desiste. Não tem como. Então, o que é que eu pensei? Mas isto é uma sugestão, as pessoas adaptam como elas entenderem. Eu pensei exatamente nesses 4 tópicos e no emocional nós podermos, é mesmo fazer uma tabela, não é? Com emocional, espiritual, pessoal e social. E no emocional eu poder escrever, por exemplo, pensar, não é? Esta tal reflexão. Como é que eu vivi este ano? Trabalhei o meu autoconhecimento. Estamos voltados mesmo para dentro, não é? Eu sei quem eu sou, eu sei aquilo que eu sinto, eu consigo reconhecer as emoções que me surgem. Porque,
tão importante. Eu cada vez mais tenho aprofundado esta questão da parte emocional, porque se eu não me conhecer e se eu não conseguir identificar em mim aquilo que eu estou a sentir, eu não tenho como controlar os meus impulsos e eu não tenho como compreender o que o outro está a sentir também, a questão da empatia. Sempre. Não é? Então, eu preciso de perceber, será que eu consigo realmente perceber quando é que a raiva, não é quando é que a raiva já disparou? Quando eu já gritei, eu já sei que estou com raiva, não é? Pronto. Então, eu consigo perceber os inícios da raiva. O gatilho. Sim. Eu consigo perceber isso no meu corpo, porque o nosso corpo, ele revela-se. Nós temos é que estar atentos. Não verbal, não é? Ele revela-se, a gente vai percebendo qualquer coisa. Há pessoas que dizem, epá, está-me a subir um calor. Ok. E quando esse calor sobe, o que é que faz? Não é? Sim. Pronto, eu consigo identificar isso. E depois, eu consigo perceber como é que eu reajo. Quando eu tenho raiva, eu sei que eu faço isto. Ok, está identificado, agora vou tentar não o fazer. Vou tentar mudar. Eu tenho domínio de mim, domínio destes meus impulsos. Ou será que eu não consigo? Acontece qualquer coisa, já está. Já falei, já disse, já fiz, ok? Que este controle, ele é importante. Onde é que eu preciso crescer mais ou aprofundar? Pronto, isto são exemplos, não é? Um guia para a pessoa ir pensando. A nível espiritual, eu quero ressaltar uma coisa. Eu vou falar aqui eu sou católica, claro, e é nesse aspecto, é nessa vertente que eu vou falar. Mas quem não é, faz como entender e põe como entender, claro, ok? Aqui eu estou a falar para quem é católico. Como é que eu vivo esta dimensão da minha vida? Reconheço a presença de Deus na minha vida? Ou para mim é uma pessoa estranha, que eu não me relaciono, até tenho algumas dúvidas? Sou grata pela minha vida? Recorro à ajuda de Deus e tenho fé? E se calhar aprofundar um bocadinho esta questão do que é o ter fé. Não é? Como é que eu vivo a minha espiritualidade? Que importância é que eu atribuo a este ponto da minha vida? Na logoterapia, eu gosto muito dela por isso, porque há espaço para a espiritualidade. As pessoas põem o que elas entenderem. Claro. Eu, enquanto católica, coloco Deus. E há espaço para isto. Aliás, na logoterapia nós vemos como a parte espiritual, ela é um dos pilares da vida da pessoa. E nós sabemos que é. Sim. Então, como é que está a minha espiritualidade? Como é que está a minha relação com Deus? Aproximei-me mais dele ou afastei-me? E depois, assim, para pessoas que já estão assim mais numa caminhada, não é? Por que não propor novas metas? Olha, eu não vou à missa diária. Por que não começar a ir à missa diária? Eu confesso-me quando é Natal ou Páscoa. Sim, disse bem, não disse? Agora vi a tua cara e acho que me enganei. Não. Por que não começar a fazer uma confissão mais regular? Mensal, por exemplo. Mensal, por exemplo. Eu não rezo o terço. Por que não começar a rezar o terço? Ou seja, ir percebendo o que é que eu posso dar mais. Que passos é que eu posso dar a mais? Até para que haja uma ascese. Um crescimento, não é? Claro. Essa maturidade, não é? Que ela acontece a nível pessoal, que falámos primeiro, mas a nível espiritual também. Depois, a nível emocional, agora é que é a nível pessoal, que é o quê? O que é que eu pensei aqui? Por exemplo, dar passos para o matrimónio. Se calhar está na altura de dar passos para o matrimónio. Decidir a minha vocação, entra aqui na parte pessoal. Colaborar mais na família. Rever-me neste meu meio, eu e os outros da minha casa, e como é que eu me posiciono com eles? Será que eu preciso de promover mais o diálogo? O pedir desculpa? Sim. Há pessoas que têm imensa dificuldade em pedir desculpa. Não é? Às vezes uma palavra tão simples. Tão simples! Mas eu acho interessante. Há pessoas que não conseguem pedir desculpa. O que é que elas fazem? Às vezes aparecem-te com uma prenda. É a linguagem. É a linguagem deles e tu, ok, já te entendi. Tá bem. Aparece a mesa posta. Sim. Né? Tá bem, ok. Ser mais dócil, paciente. Será que eu preciso trabalhar isso em mim? Às vezes eu preciso mudar de casa. Mudar de casa porque com a minha família, não é? mudar de casa ou mudar de cidade. Sim. Será que isso é necessário para a nossa estabilidade familiar, ou profissional, o que seja? E dar passos para o perdão, está aqui também. Nesta questão pessoal é muito importante. Depois, a nível social, eu aqui a nível social coloquei também o trabalho. Ou seja, como é que eu estou no meu trabalho? Eu sinto-me realizada naquilo que eu estou a fazer?
aquele ponto inicial que nós vimos, sim, não é? Sim. Eu sinto-me valorizada, eu sinto que faz sentido este trabalho que eu tenho. Ou será que eu preciso também aqui de me posicionar de forma diferente? Tomar uma decisão de despedir-me ou rever a minha situação lá dentro e a minha atitude e ver isto de uma outra forma? Será que eu preciso de mudar, crescer no ramo da minha empresa? Às vezes eu não estou bem ali, mas se calhar noutra área da empresa eu até me sentiria bem. Necessito de trabalhar o diálogo com os colegas? Será que eu sou vista como a pessoa que tenta não estar em contacto com os outros? Não é? E por que não, se calhar estou a precisar de sair um bocadinho mais para fora e falar? Ou a compreensão, ou a pontualidade. Sim. Às vezes eu ando muito desleixada nos meus horários e se calhar eu preciso de retomar os meus horários. Será que tenho esquecido os meus amigos? Pronto, estas questões a nível social. Então eu pensei nesta tabela assim. Claro que se surgirem outras ideias as pessoas colocam. Isto é só uma proposta de reflexão para irmos escrevendo depois por tópicos. Olha, já nos ajuda bastante. Marta, imagina que as pessoas que lá estão em casa querem todas agora fazer o projeto de vida e seria maravilhoso, não para nós, mas para si, para a sua vida. E que elas querem ter acesso a esta tabela. Como é que elas fazem? Não está lá no meu artigo. Será que está? Não sei. Por acaso não sei. Mas eu acho que os tópicos estão todos lá. Estão todos lá. Pois a tabela é muito fácil. É só colocar emocional, espiritual, pessoal, social e do lado ir fazendo. Mas estão lá. Estes tópicos que eu estive a dizer aqui, eles estão todos no artigo. E pronto. Aí é só elas verem o artigo e também podem ir à tua página de Facebook. Sim, blog. Mas lá se calhar não tem direto. No site é mais fácil. E o site é? www.martafaustino.com. Ótimo. É o meu nome. Porque eu acredito que hoje muitas pessoas vão querer começar a fazer este projeto de vida porque nos ajuda mesmo no autoconhecimento e a darmos passos na nossa vida, quantas coisas estão travadas e a projetar o nosso futuro. Porque eu acho que isso é extremamente muito importante. Quando se cria o projeto de vida, este deve ser interior, mas também exterior. Explica-nos lá isso. É um bocadinho isto que nós tivemos a ver, não é? Eu tenho que pensar a nível do meu autoconhecimento, não é? O que é que eu preciso de mudar interiormente, mas também a nível dos meus relacionamentos, não é? Mas ele vai ter que partir sempre de dentro para fora, porque se eu não trabalhar em mim as coisas que eu vejo que são necessárias serem trabalhadas, eu não vou conseguir mudar os meus relacionamentos, a minha forma de estar. É aquela tal questão daquele livro que acho que é do Ricardo Sá, quem tem que mudar sou eu. Sim. Não é? Nós esquecemos-nos que a mudança passa exatamente por mim. Sim. Não é? Eu não posso esperar. O meu projeto de vida não pode, ou o meu projeto anual não pode ser que o meu marido deixe de discutir comigo. Claro. Não posso, Sim. Não é? Se calhar eu tenho é que rever o que é que irrita tanto o meu marido em mim. O que é que em mim irrita tanto o meu marido? E se calhar é por aí que eu tenho que começar. Claro. E talvez no próximo ano eu já veja, uau, o meu marido deixou de me chatear. Porquê? Porque eu deixei de fazer determinadas atitudes, deixei de ter determinadas atitudes. E aqui também entra a questão do diálogo, que é extremamente importante. Sim. E se calhar muitos projetos de vida terão essa meta, a questão do diálogo, porque hoje as pessoas não dialogam, não é? É verdade. Eu acho que estava aqui a pensar numa faixa etária que eu acho que este projeto de vida é fantástico, é ali na fase da adolescência, que eu acho que deve ajudar muito os nossos adolescentes e os jovens já adultos que vão para a faculdade. Ainda há pouco tempo tivemos aqui uma moça no programa que me dizia assim, eu estava num curso, mas aí vi que não era aquilo e mudei. Mas ela falou aquilo com uma tranquilidade, via-se que não estava frustrada, que estava muito feliz porque o curso que ela decidiu ir pela segunda vez era aquilo que realmente queria, e o curso antigo ela viu que não era aquilo e tomou uma decisão. E agora, quando falavas disso do projeto de vida, eu vou assim, olha, essa jovem, não sei se ela faz projeto de vida, mas teve essa flexibilidade, e não parou. Aquele curso e tal. E não continuou no curso sem gostar, né? Ela
desistiu e tentou outro curso no qual hoje está super realizada e super motivada. Isto é projeto de vida. Exatamente. Não é por acaso que nessas faixas existem muitos livros, assim, aquelas agendas que são gigantes. Sim, que não é são só... lindas. São lindas. Elas são gigantes. Porquê? Sim. Porque elas têm exatamente espaço para o que é que eu pretendo alcançar este mês? O que é que eu mais gosto? O que é que, até depois das questões das minhas qualidades, dos meus defeitos, vou perguntar a X amigos o que é que mais gostam em mim? Ou o que essas agendas têm essas coisas todas, não é? Porquê? Porque nessas idades, são as idades do autoconhecimento, de favorecer muito o autoconhecimento, porque nós estamos realmente a descobrir quem é que eu sou, quem é que eu sou no mundo, não é? Então, isto é fantástico para essas idades, claro que sim. Mas é para qualquer idade. Exatamente. Não é? É para qualquer idade. E depois também há aqui 3 condições, vou dizer assim, que são importantes a pensarmos no projeto de vida. Que nós já falámos aqui de uma delas, a da vontade, e é a ordem, a constância e a vontade. Ok? Que é o quê? A ordem é no sentido das prioridades. Eu preciso de colocar, quando eu estou a ver o meu projeto anual, eu preciso pensar mesmo o que é que são prioridades. Porque eu posso querer muitas coisas, já vimos isso, mas não serem prioridades, ok? O que é que eu vejo como prioritário na minha vida? E prioritário é mesmo assim, o que é que eu preciso de começar, por onde é que eu preciso de começar? Eu posso querer 3 metas muito importantes, e que são todas importantes, eu não sei, Marta, são as 3 muito importantes para o próximo ano, está bem. Mas tu não vais fazer as 3 ao mesmo tempo. Então, qual é que é a primeira? E qual é que é a segunda e qual é que é a terceira? Porque se eu coloco só 3, e são as 3 importantes, eu vou-me perder. Alguma vai ficar para trás. Vai ficar para trás. A prioridade, ela é importante. E porque também a prioridade, ela acaba por trazer-nos, se nós colocarmos isto a ordem, acaba por nos trazer serenidade. Porque eu tenho lá as 3, mas eu já percebi qual é que eu devo fazer primeiro, segundo e terceiro. Eu já percebi o que é que eu preciso fazer para alcançar a primeira, a segunda e a terceira. Então eu só tenho que fazer aquilo que está no programa, no projeto. Isto também me traz serenidade. Se eu não fizer isto, eu vou andar... Será que eu ainda consigo? Será que vou fazer? E quando? Tenho que começar? Já devia ter começado. Uma ansiedade. Uma ansiedade. Que é prejudicial. Exatamente. Depois a constância. Ela é o quê? A perseverança. Ela vai ajudar-me a manter-me naquele caminho, mesmo com precalços, mesmo com situações que me desviam a minha atenção. Às vezes não é porque eu quero, mas há uma situação de repente mais urgente que me desvia a minha atenção. Mas eu mantenho os meus passos firmes naquela meta. E a terceira, a vontade, que nós já falámos aqui um bocadinho, que é a questão de eu preciso de me educar a agir. Eu não posso ficar parada. Nós nem sempre alcançamos aquilo que queremos, mas a vontade é o que nos vai manter persistentes e constantes no caminho. Ainda que hajam altos e baixos. E ela requer o quê? A negação do imediato. Ou seja, eu gostava muito de fazer isto, mas calma, o meu foco é ali. Então eu vou negar isto para eu permanecer no meu foco. É saber resistir e saber esperar. Sim. A questão do adiar a recompensa. Às vezes eu vou esperar agora, se calhar até vou sofrer, entre aspas, um bocadinho agora, mas porque eu quero alcançar algo. Que é aquilo que nós estávamos a falar ali ao pequeno almoço do emagrecimento. Sim, sim, sim. Eu quero muito um chocolate agora, mas eu vou resistir ao chocolate porque a minha meta é o quê? Emagrecer. Não é? Passa um bocadinho por aí. Marta, infelizmente a segunda parte do nosso programa já chegou. Deixa-me só dizer uma frase. Força. Uma frase muito linda do Henrique Rojas, que ele diz assim: o homem com vontade pode chegar mais longe que o homem inteligente, porque é dono de si. Olha, que bonito. Achei linda esta frase. E pronto, chegou ao fim. Uma mensagem final para quem está lá em casa. Olha, muita força para realmente fazerem esta reflexão de vida, que ela não é fácil, às vezes ela é dolorosa, mas ela é importante e façam com vontade. Parem mesmo, façam essa reflexão, esse momento de paragem, de refletir como é que foi este ano, o que é que eu posso ter para o próximo ano. Pelo menos isto, mesmo que não façam para o resto da vida, mas pelo menos para o próximo ano. É mesmo muito importante. Marta, obrigada pela tua presença, que é sempre boa aqui no nosso programa. E obrigada a si, acredito que
já está aí com o coração a borbulhar e cheio de motivação para fazer o seu projeto de vida. Faça, tenha coragem, vá em frente e confronte-se consigo mesmo e poucas metas, atenção, poucas metas, que é para conseguir levar as coisas para a frente. Até ao próximo programa, se Deus quiser, o nosso bem-aja, porque é graças a si que estes programas acontecem e pode sempre ver estes programas, revê-los no nosso YouTube. Até ao próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clica aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já, clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.